Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Probabilidade de Seminários Aleatórios. E hoje, na aula 11, nós veremos esperança e variância de variáveis aleatórias contínuas. Além disso, nós vamos ver também os teoremas de convergência, que é o teorema da convergência dominada, o teorema da convergência monótona, na ordem invertida, na verdade. Primeiro monótona, depois dominada. Ok? Beleza. Vamos ao vídeo. A esperança, como nós vimos no caso discreto, era uma espécie de média ponderada do valor da função multiplicado pela probabilidade naquele ponto, né? E lá, essas probabilidades eram sempre valores positivos. No caso de variáveis contínuas, a esperança vai ser essencialmente a mesma coisa, vai ser o ponto e a probabilidade da variável ser aquele valor, ser aquele ponto. Só que, como nós vimos anteriormente, se a gente fosse olhar diretamente dessa forma, cada probabilidade de ser um valor, a probabilidade de variável ser um ponto específico é sempre zero, né? Quando ela é contínua. Então, a gente vai representar isso por um FDT, que vai ser o valor da densidade, mas como se fosse momentânea. Naquele instantezinho, naquele intervalozinho microscópico, ela tem valor FT, ela tem probabilidade FT, de ser valor T. E aí, quando a gente quer somar uma quantidade não enumerável de coisas, nós modelamos isso via uma integral. Então, você pensa na integral como o limite da soma de Riemann, né? Aí você está somando a quantidade infinita de coisas. E aqui, em todo intervalo, a gente também representa pela integral. Em resumo, só o que vocês precisam memorizar de tudo que eu falei aqui é tudo uma questão de geração de contexto, mas o que vocês precisam memorizar é a esperança de x é a integral de t, ft dt, onde essa f é a densidade da x. Isso é a esperança, tá? A definição de esperança. Agora, a gente pode calcular a esperança de uma variável com a qual nós estamos acostumados só para ver como funcionam as contas. Blitz, como é que a gente faz para calcular a esperança de uma exponencial? Como a esperança de uma variável vai ser integral na reta e a exponencial para ter menor ou igual a zero, então a gente não precisa calcular a integral toda, né, na reta toda. Uma parte vai morrer, Certo. né? Então a gente vai calcular Certo. só do zero para cima. Do zero Uhum. para E aí vai ser t vezes a densidade da exponencial em t, né? A densidade é lambda e a menos lambda t. Então, multiplica isso Certo. por t. Esse lambda t vezes e elevado a menos lambda t. Curioso. dt. Certo. Então, primeiro temos a densidade, que você falou, né? Lambda Isso. elevado a menos lambda t. Isso só interessa quando tem maior ou igual que zero, porque antes é tudo zero. Então, como você mesmo já disse, nossa integral, em vez de ser de menos infinito a infinito, vai ser de zero a infinito. Isso. E aí nós queremos calcular, por definição, né, de esperança, essa integral. E essa integral é só substituir, né, a densidade daqui por quem é a densidade da exponencial. Aí, a partir desse passo, é só cálculo, tá? Só cálculo 2 no nosso contexto. Que você quer integrar essa expressão, você pode integrar por partes. E fazendo a integração por partes, você vai chegar na expressão t vezes e elevado a menos lambda t, de zero a infinito, e e elevado a menos t lambda sobre lambda, de zero a infinito também. Aqui, se você põe zero, o t zero, se você põe infinito, o elevado a menos lambda t zero. Zero no sentido do limite, né? Claro. Então vai ficar zero menos zero. E aqui, se você põe zero, vai dar elevado a menos lambda. Se você põe infinito, dá zero. Então, a esperança da exponencial é o inverso do parâmetro. Agora vamos calcular a esperança de uma gama. Você lembra qual é a densidade da gama? Gleidson, você lembra dela com mais precisão?
É, eu lembro com um pouquinho mais de precisão. Eu agora não sei se era a densidade ou se era a distribuição. A gente viu a densidade ou foi a distribuição? Ou as duas? Mas a gente vê a distribuição por meio da densidade, né? A gente vê a distribuição como sendo a integral da densidade. Beleza. Então, era o que? Era beta elevado a alfa Uhum. vezes x elevado a alfa menos um, aí vezes, eu acho que era i elevado a beta x, tudo isso sobre gama de alfa. Certo. Pronto. É isso? Então, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vamos lá. Queremos calcular a esperança de x, né, pela definição. Ah, Rebeca, qual é a definição de esperança? A esperança vai de x é a integral na reta toda de t, f de t, dt. Ok. E a gama? Qual é o Vai ser suporte a dela? integral, suporte. Em que domínio você sabe... Você já tem certeza que é zero a gama? Ah, para x menor ou igual a zero. Ok. Então a gente só precisa olhar para x maior ou igual a zero, né? Uhum. Quando eu falo, quando eu falo o suporte, eu estou querendo dizer um suporte, e um suporte é um lugar onde a densidade é positiva, tá, gente? Sei. Nesse caso, a gente pode pegar a reta. Ok, então, a esperança vai ser a integral da densidade, né? Aqui, eu só mudei a notação que a gente usava T, eu mudei para X. Essa aqui é a densidade da gama, junto com esse fator de normalização. E aí, eu estou multiplicando por um X, que é a variável de integração aqui. Então, temos que calcular essa integral agora. Como é que calcula essa integral? Fazendo por partes. Fazendo por partes. Antes de fazer por partes, fez uma mudança de variável aqui, para eliminar esse expoente. Ah, uma observação. Se você tira esse expoente beta e deixa só o x, isso aqui vai ficar com a cara de uma função gama já. Porque o que é a gama, né? É x elevado a uma potência é elevado a menos x. Se você tirar esse beta, então você vai ficar com x elevado a uma potência aqui, e umas constantes que saem da integral. Então vai ficar a função gama vezes alguma coisa. Assim sendo, vamos seguir esse caminho. Por partes, talvez dê certo também, tem muita chance de dar certo, mas só vamos pegar esse caminho aqui porque ele é um caminho mais curto, apesar de ser menos intuitivo. A menos que você esteja trabalhando muito com função gama. Né? E aí, fazendo a mudança de variável, vamos ter y sobre beta, o dx vai virar dy sobre beta. O menos beta x vai virar só y. E aí a gente fatora esse beta elevado a alfa. Aí, uma coisa, né? Acho que eu tinha comentado com vocês que esse beta elevado a alfa, esse beta aqui, ele tinha relação com esse beta daqui quando você queria fazer mudança de variável. E é justamente isso que acontece. Ó. Você tem um beta elevado a alfa aqui e tem um beta elevado a alfa aqui. Vamos cortar. Vai ficar só um beta aqui embaixo. E aí, daqui para cá, foi só essa fatoração de tirar o beta elevado a alfa. E essa expressão é exatamente, essa integral, é exatamente a função gama para essa potência somada com 1. Então, é o gama de alfa mais 1. E gama de alfa mais 1 sobre gama de alfa dá alfa. Tem uma dica, né, que é só ver o que aconteceu daqui para cá, mas é só lembrar também que se não tivesse essa última linha, você poderia lembrar que o gama alfa, ele é uma espécie de fatorial generalizado. Só que o gama de n é n menos 1 fatorial, né? Então, aqui seria como se fosse alfa menos 1 fatorial sobre alfa fatorial sobre alfa menos 1 fatorial, que daria alfa. Então, beleza. Terminamos os exemplos de esperança. Vamos ver um teorema de esperança. O primeiro teorema é que todos os teoremas da seção de esperança de variáveis discretas valem para variáveis contínuas. Isso aqui é um teorema hackeado, né? Tipo, vai lá e olha e tudo que está lá está certo. Ainda vale para contínuas. Agora, como é que a gente prova tudo isso? Essa é uma das minhas demonstrações favoritas, tá, gente?
É demonstração por religião. Tenha fé, dá certo. E qual é a complicação aqui, né? Existem duas vias para você provar tudo isso no caso contínuo. Uma delas é usando o integral de Stieltjes, que é a via que o Bardem segue, e eu decidi não me aprofundar nesse contexto para deixar o curso mais fluido. E a outra via é por teoria da medida. Com teoria da medida, é fácil fazer essas contas, tá? Tipo, é só calcular a integral, é só ver que a integral da soma é a soma das integrais, etc e tal. O custo também, mas com teoria da medida é porque quando você faz para uma variável aleatória, você está fazendo para todas de uma vez, é tudo igual. Não sei se vocês lembram, mas quando você tinha que y é g de x, no caso discreto, a esperança de y era o somatório, vou representar o somatório por esse símbolo aqui, por essa cobrinha, do g de x vezes a probabilidade de x ser igual a x. Então, basicamente, o que eu estou lhe dizendo é que esse teorema discreto, ele se generaliza no caso contínuo. É só pegar, tratar a probabilidade de x ser igual a x, a tzinho, como sendo f de t dt, que é a probabilidade infinitesimal, né? Porque isso aqui na prática vai ser zero, né? Mas como ferramenta de intuição, faz com que nós associemos a esperança discreta com a contínua. E como é que você acha que demonstra isso? Rapaz, eu diria para ter fé também, mas bora pensar um pouquinho. Bom, tá certo. É análogo à demonstração desse aqui. Então, vou pedir da boa vontade de vocês para acreditarem nesses dois resultados sem demonstração. O primeiro deles é um tanto quanto crível, né? Porque senão, por que a gente chamaria de esperança? É meio que demonstração por razão social, assim, né? Tipo, véi, a gente chamou de esperança, então deve ter as propriedades de esperança. O que não é demonstração, claro, mas que é fácil de lembrar depois, né? Na prática, vocês vão saber calcular esperanças ainda, apesar de não saber provar que a esperança tem as propriedades que vocês já sabem que ela tem. Bom, sabemos o que é variância, né? No caso contínuo, desculpa, no caso discreto, nós já vimos o que era variância. A variância era uma esperança de uma centralização da variável, em termos da própria esperança. Então, dava a esperança de x menos a esperança de x, sendo que esse x menos a esperança de x estava ao quadrado, que era uma forma de medir a distância da variável para a esperança. Pronto, e aí a gente vai definir a variância no caso contínuo do mesmo jeito que definimos no caso discreto. A única diferença que nós temos é a forma de calcular a esperança em si. Mas, como a variância é uma função da esperança, se você sabe calcular a esperança, você sabe calcular a variância. Então, só para reforçar aqui, Rebeca, qual é a definição de variância mesmo? É a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Pronto. Outra forma de definir, que sai da forma que eu mencionei alguns segundos atrás. Então, podemos definir a variância dessa forma, ou podemos definir dessa forma, porque esses dois números são iguais. Essa aqui é a forma que eu falei, essa aqui é a forma que a Rebeca falou. E como é que você prova essa igualdade? É só usando a propriedade de esperança. Então, no caso discreto, no caso contínuo, em qualquer caso, é fácil de verificar essa igualdade sem passar pela definição de esperança, só usando as propriedades. Bom, sabemos calcular a variância. Sabemos a definição de variância, né? Que é uma definição prática também, fácil de calcular. E aí, vamos calcular a variância de uma exponencial. A exponencial ela é legalzinha porque ela tem uma densidade tão simples que, usando integração por partes, a gente consegue fazer tudo com ela. Então, nossos exemplos vão ser recorrentes com relação à exponencial. Como você já deve ter notado, né? Que já é o terceiro exemplo exponencial. Então, Daniel, como é que a gente calcula?
a variância de x, onde x é exponencial. Bom, eu sei que a esperança de uma variável de distribuição exponencial é 1 sobre lambda. Vou mostrar aqui. Como você falou, vai ser integral de menos infinito a mais infinito, de t. Aqui, eu estou usando a função f de x igual a x menos 1 sobre lambda ao quadrado, tá? Então, usando essa fórmula aqui, expressão, a esperança de g de x com g sendo t menos 1 sobre lambda ao quadrado vai nos dar essa expressão aqui. Bom, e aqui, vamos só expandir essa versão. É só binômio, quadrado do binômio, né? E aí, quando chegar aqui, nesse pedaço, aqui vai ser 2 sobre lambda. Isso aqui é exatamente a esperança. Aqui é a integral da densidade, que é 1. Então, bastaria calcular isso aqui. Bastaria não, bastará. Mas, isso aí é só integrar por partes também, né? Porque é exponencial junto do polinômio. Então, integração por partes dá o poder. E, fazendo as contas finais, você tem que a variância da exponencial é 1 sobre o quadrado do parâmetro. Agora vamos seguir a ideia da Rebeca, que é de usar a segunda fórmula, né? E vamos usar a segunda fórmula para calcular a variância da gama. Gleidson, como a gente calcula a variância da gama? A gente vai usar a esperança de x quadrado, x é a nossa variável aleatória, com distribuição gama. Então vai ser a esperança de x ao quadrado, menos o quadrado da esperança de x. Então, Certo. beleza. Pergunta, você lembra quem é a esperança da gama? Aqui era para ser alfa beta, né? A esperança da gama é alfa sobre beta. Alfa sobre beta, ok. Então, aquele quadrado da esperança de x vai ser alfa quadrado sobre beta quadrado, beleza. Certo. Aí a esperança de x quadrado, né? Isso aí é a esperança de... É integral? Certo. Não precisa ser a reta do zero para o infinito, né? Porque senão Uhum. vai dar zero. De t quadrado vezes a densidade, né, da gama f de t. Ok. Bom, a partir daí é conta. Então, vou só expandir aqui. É isso aqui que você está falando, né? Quer calcular essa? Exatamente. No caso, a Rebeca Aí, tá aí. sim. Aí, só vou lembrar para vocês, vou explicar para vocês, que inclusive eu vou escrever isso melhor nas notas para ficar mais intuitivo, é que aqui a densidade da gama, ela seria alfa menos 1. Uhum. Só que como a gente está considerando a exponência do quadrado, vai ficar x quadrado vezes alfa menos 1, e dá x elevado a alfa mais 1. E daqui para frente é a mesma estratégia que foi usada no cálculo da esperança, né? É só fazer substituição do x por y sobre beta, obtém uma função gama aqui. Aí o que vai acontecer agora é que com o expoente alfa mais 1, a gama vai ser gama alfa mais 2. Então você usa a propriedade fatorial da gama duas vezes, né? Uma para alfa mais 1 e uma para alfa. Cancela com o gama alfa e fica só com essa expressão. E aí, subtraindo a esperança quadrada, né, que é alfa quadrado sobre beta quadrado, nós ficamos que a variância da gama alfa beta é alfa sobre beta quadrado. Bom, agora vamos calcular a variância de uma beta. Daniel, você lembra o que é a beta? É a gama da soma sobre o produto. Gama de alfa mais beta sobre gama de alfa vezes gama de beta. X elevado a alfa menos 1 vezes 1 menos x elevado a beta menos 1. Então, com o x estava elevado a alfa menos 1, o t, né, no caso, o x que você falou, a gente está usando a notação t aqui. Como o t
Tau elevado a alfa menos 1, quando você multiplicar por t vai ficar alfa. Outra coisa importante é que a densidade da binomial, da beta, perdão, tem suporte em 0,1, né? Fora de 0,1, ela é nula. Então, só o que precisamos fazer é calcular essa integral. E aí, voltamos para o cálculo, né? Vamos lá, como é que a gente calcula essa integral? Eu dei uma roubada, né? Eu já dei a resposta. Mas por que isso não é uma roubada? Por que eu não roubei? Se fosse alfa, gama de alfa mais beta mais um, dividido por gama de alfa mais um vezes gama beta, vezes o que está dentro da integral, ia dar a nossa densidade, né? Certo. Beleza. Tá. Essa é a resposta, então. Essa é a resposta porque isso aqui é exatamente a densidade da beta, da beta de alfa mais 1 beta, a menos de fator de normalização. E aí, continua com o que a Rebeca acabou de falar, que é, se você integra a densidade a menos do fator de normalização, o que você obtém é o fator de normalização invertido. Aí agora é só brincar de mexer com a função gama, né? Transforma isso aqui, quebra isso aqui, cancela isso, esse com esse, o gama beta com gama beta, e quebra o gama alfa mais beta, desculpa, quebra o gama alfa mais beta mais 1 em gama alfa mais beta. E alguma coisa, que é o alfa mais beta, tudo se cancela a menos do alfa sobre alfa mais beta. Assim nós calculamos a esperança da beta, só que queremos a variância, né? Agora, para calcular a variância, como é que a gente faz, Gleison? Já que você já está aqui. Vou te convidar a fazer a segunda versão, calcular a esperança do quadrado. A segunda versão é mais elegante. Então, bora lá. Na esperança do x a gente já sabe, que é alfa sobre alfa mais beta, elevado ao quadrado, alfa quadrado sobre alfa mais beta quadrado. Beleza. Certo. Isso aqui do lado com menos 1 na frente. E agora a gente quer a esperança de x ao quadrado, né? Que vai ser exatamente integral de 0 a 1, né? Porque é o suporte da beta. É a beta, né? Certo. De x quadrado. Bom, aí vai ficar, no caso t, né? Vai ficar t elevado a alfa mais 1 vezes 1 menos t, a beta menos 1. E aquele, Beleza. isso aí, né? Vai dar... Vai ficar ali gama de alfa mais 2. Mais Ok. 2? É, alfa mais 2. Certo. Isso. Olha aí. Pronto. Então é a mesma conta, né? É. E aí vai dar uma expressão um pouquinho expressiva, calculando a variância, já não fica tão bonito quanto a gente está acostumado, né? Alfa beta sobre alfa mais beta mais 1 vezes alfa mais beta quadrado. Massa. Isso encerra o que eu tinha para falar para vocês sobre variáveis contínuas. Tá? Na verdade tem mais um pouco, mas vai ser do ponto de vista de vetores. Vetores aleatórios. Que vai ser lá que a gente vai ver questões de independência, por exemplo, no caso contínuo. Pronto. Vamos entrar agora em dois teoremas de convergência. Esses teoremas poderiam ter sido demonstrados já na seção de variáveis contínuas, mas para enfatizar que ele vale para todas as variáveis, né, contínuas ou não, já na seção de variáveis discretas, na verdade, mas para enfatizar que eles não precisam que as variáveis sejam discretas, pode ser discreta, contínua, ou qualquer tipo de variável, qualquer função mensurável, no sentido mais geral, eu decidi colocá-los depois da seção de contínuas. Teorema da convergência monótona. O Gleison já deve estar acostumado com ele, porque ele é recorrente em teoria da medida. E o que é que vai dizer esse teorema da convergência monótona? Vamos pegar uma sequência de variáveis que esteja definida num espaço de probabilidade. E vamos supor que cada uma dessas variáveis da sequência, x1 até xn, até x infinito, digamos assim, cada uma delas é positiva e elas crescem pontualmente. Então, para cada ômega, xn de ômega é menor ou igual que xn mais 1 de ômega. Então, temos uma sequência convergindo monotonamente.
Por isso que tem monótono aqui. Isso é tudo a hipótese, né? Uma sequência positiva convergindo monotonamente. Se isso acontece, convidar o Gleidson, o nosso especialista de teoria da medida aqui, a dizer o que acontece com... Qual é a tese desse teorema, Gleidson? Bom, a integral de x, né, que é o nosso limite, vai ser igual ao limite das integrais de xn, né? Aqui, a integral é a esperança. Show de bola. Então, A esperança qual é a de tese? A esperança de x, né, a esperança do limite de xn, é igual ao limite das esperanças de xn. Ok. Então, a esperança de xn converge monotonamente para a esperança de x. O teorema, em si, ele é bem intuitivo, né? Tipo, se o xn cresce para x, a esperança de xn cresce para x. Isso é um tipo de continuidade da esperança que a gente espera que tenha sempre. Qual é a ênfase desse teorema, então? É que, se você não estiver nessas hipóteses, cuidado, tá? Porque pode ser que não converja. Então, o importante de lembrar do teorema da convergência monótona é mais para saber quando é que pode dar errado. Porque dar certo é meio que intuitivo, né? Se uma sequência está crescendo, você já sabe que a esperança é monótona. Se uma variável é maior que outra, a, a esperança dela é maior que a esperança da outra. Então, é mais ou menos natural esperar que isso aconteça. É intuitivo esperar que isso aconteça. Aí enfatizo para vocês que um ponto importante é que, se as hipóteses não estão valendo, tem chance de tudo dar errado, tá? Tem chance de você ainda crescer para algum limite, claro, mas o limite não ser, o limite da esperança não ser a esperança do limite. Então, vamos ver aqui a demonstração desse cidadão. Como mencionado previamente, né? Como cada xn é menor do que x, a esperança de xn tem que ser menor ou igual que a esperança de x. E como aqui está crescendo, a esperança de xn mais 1 tem que ser maior ou igual que a esperança de x, n. Ou seja, a esperança de xn é uma sequência monótona e é limitada. O que, Daniel, nós sabemos sobre sequências monótonas limitadas? Elas convergem. Elas convergem. Vamos gastar nossos poderes de análise na reta aí e lembrar que, se é monótona e limitada, converge. Aqui, como... E se você sabe que um valor é uma cota para todos os termos da sequência, qual é a relação desse valor com o limite, Daniel? Ele é maior ou igual que o limite. Ele é maior ou igual que o limite. Então, o limite de esperança de xn é menor ou igual que a esperança de xn, por causa disso aqui. E agora, bom, provamos que o limite é menor ou igual que a esperança. E nós queremos mostrar que a esperança do xn converge para o limite. A esperança de xn converge para a esperança de x. Já sabemos que a esperança de xn, o limite da esperança de xn é menor ou igual que a esperança de x. O que é que precisamos provar? A desigualdade Rebeca? contrária? A desigualdade contrária. Então, temos que provar que a esperança de xn, vou omitir esse epsilon por enquanto, que a esperança que o limite da esperança de xn é maior ou igual que a esperança de x. Queremos provar só esse pedaço aqui. Mas para provar esse pedaço, é só nós provarmos que vale maior ou igual que isso menos epsilon para todo epsilon. Provamos que vale para todo epsilon, depois a gente passa epsilon para zero e obtemos a desigualdade que queremos. Então, se fizer isso para todo epsilon, tá feito, né? E como é que nós faremos isso para um epsilon fixo? Nós vamos aproximar a variável x por uma variável discreta, de modo que essa variável ela fica a uma distância menor que epsilon de x. Vamos fazer isso para cada epsilon fixo, tá? Queremos comparar a esperança de xn com a esperança de x com uma taxinha de erro.
Então, vamos definir uma variável discreta, próxima de x, na mesma taxa de erro. Isso vai ser uma estratégia auxiliar para fazer essa conta. E o que temos? Vou definir a variável, o evento Bn, como sendo o evento em que o x está entre dois caras de distância epsilon. E esses caras são o enésimo e o enésimo mais um, e o n mais um ésimo, tá? Basicamente, a gente tá de olho no epsilon. Epsilon maior que zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta e vou dizer, aqui está o zero. O que vem antes do zero não nos interessa, porque a variável é no negativo, então vamos mandar essa do zero para frente. E aqui você tem epsilon grande, né? Aí você tem 2 epsilon, 3 epsilon. E o que é que eu estou fazendo? Chamando o B0, vai ser esse evento, o evento X pertence aqui. Aí vai ser o B0. O B1 vai ser o X pertence a esse intervalo. Vou escrever o B2 aqui. O B2 é o evento X pertence a 2 epsilon, 3 epsilon. E agora, eu vou definir uma variável discreta a partir desses eventos. E como ela vai ser? Olha, se o x estiver entre n epsilon e n mais um epsilon, eu vou dizer que a y vai ser igual a n epsilon. Ou seja, desenhar um gráfico aqui. Vamos dizer que a x vamos dizer que a gente tem aqui o intervalo n epsilon, n mais um epsilon. E a nossa x, ela faz isso aqui. Então, o que eu vou fazer, eu vou olhar, ó, aqui dentro desse intervalo, ela ficou entre n epsilon e n mais um epsilon. Então, aqui, a y vai ser n epsilon. Vamos continuar. Eu desenhei um gráfico muito ruim, peraí, gente. Vou desenhar um gráfico mais fácil de trabalhar. A azul é a x. Queremos definir y. Vamos dizer que aqui é n epsilon. E aqui é n mais um epsilon. Então, daqui até aqui, a x deu entre n epsilon e n mais um epsilon, né? Então, dentro desse intervalo, a y vai ser igual a n epsilon. Outro lugar que isso aconteceu foi aqui, ó. Daqui até aqui, a x ficou entre n epsilon e n mais um epsilon. Então, nesse intervalo, a y vai ser n epsilon. Dentro desse intervalo, a y vai ser n epsilon também. Perceba que mais para cima, aqui ela ficou entre n mais um epsilon e n mais 2 epsilon, nesse pedaço daqui. Então, aqui, a y vai ter que ser n mais um epsilon. Você vai olhar o valor de x dentro do intervalo. Olha o valor de x aqui. E se ele tiver entre n epsilon e n mais um epsilon, você coloca n epsilon. Se ele tiver entre n mais 1 e n mais 2, você coloca n mais 1. E assim sucessivamente. Então, você vai discretizar a y, a x, por meio da y. Então, mais ou menos a sua y
vai ser essa função aqui, ó. Nesse intervalo ela dá esse valor, nesse intervalo ela dá esse valor, meio que uma discretização, uma aproximação por baixo da função, que é mais ou menos o que se faz em... É mais ou menos o que se faz em cálculo 2, né? Quando você quer calcular integrais, aproxima por baixo. Aqui ficou o indicador de BN, foi? Ficou indicadora de BN, porque é dentro do intervalo BN que ela dá esse valor, né? Não, desculpa, não do intervalo BN, mas do conjunto BN. No caso, o BN aqui é o roxo, tá? O BN é o roxo. Escrevi de verde, né? Problema de cores. Não fiz jardinzinho, tá, gente? O BN é o roxo. O BN mais 1 é o verde. E eu vou chamar outra coisa aqui de amarelo, que vai ser o BN menos 1. É o amarelo, que é esse pedaço aqui, junto com esse pedaço aqui. Tá? Ele é o BN menos 1. Então, o ponto é, o BN não é um intervalo, tá? Mas ele é definido a partir do intervalo. Ele é para a imagem do intervalo por x. E eu só estou dizendo quem é esse indicador aqui. O que é que dá o y aplicado num ponto? Aqui era para ser ômega, errei a digitação. O que é que dá y aplicado num ponto? É que se você tiver no intervalo entre n e n mais 1, epsilon, vai dar n epsilon. Se você pegar, se o x for 0, vai se anular também. Então, está dando isso tudo bonzinho. E agora, vocês concordam que a variável y, ela é sempre menor ou igual que x, né? Porque a gente aproximou por baixo. E se ela é menor ou igual que x... além dela ser menor ou igual que x, ela é maior ou igual que x menos epsilon. Beleza. Então, se vale essas duas desigualdades aqui, você passa a esperança, pela monotonicidade da esperança, a mesma expressão vale para a esperança. Ou seja, já encontramos uma variável que a esperança é maior ou igual que a esperança de x menos epsilon, que aponta para a direção que estamos indo, né? Agora, o que a gente precisa provar é só que a esperança de xn, que o limite da esperança de xn está superando o limite de y, que aí, como y supera x menos epsilon, tudo acontece do jeito que a gente quer. Como é que faremos isso? Vamos olhar para os conjuntos AK, AK44, que são definidos como o xk ser maior ou igual que y. Primeira pergunta, vocês concordam que a sequência K ela está crescendo para o ômega? Eu não acredito nesse fato aqui. Eu vou dizer por que esse fato parece verdade e por que eu não acredito nele. Ele parece verdade porque a xk converge para x e a x é maior ou igual que y. Tá? Então, xk, em algum momento, tem que passar y. Né? Porque ele se aproxima de x. Agora, por que eu estou dizendo que eu não acredito nisso? Deve ter algum typo aqui que eu digitei errado, que é o y, ele é menor ou igual que x. Então, pode ser que o xk nunca atinja o x e fique sempre menor do que y, né? Porque só está convergindo. Então, aqui eu precisaria da desigualdade estrita para o argumento dar certo. Então, eu acho que é tranquilo isso. É só colocar... Inverter a ordem aqui, tá? Botar menor em cima e menor igual embaixo. Acho que é só um erro de digitação mesmo. Só inverter a desigualdade. E aí o argumento vale, né? Que o dado K, o xk tem que ser maior ou igual que y, sempre, porque o xk está subindo para x. Certo. E agora, o que nós vamos fazer? Se o AK está subindo para o todo, então, se você pega qualquer cara que intersecta com AK e manda K para infinito, então a interseção tem que estar indo para o cara sem olhar para o AK. Aí, se você pegar a variável y da K, y indicadora de AK,
ela tem que ser discreta, porque a y é discreta, a indicadora é discreta. E aí, nós vamos ter que, quanto dá y ômega de AK, né? Y de AK, aplicado em ômega. Ela vai dar o próprio valor, se o ômega estiver dentro do AK, e vai dar zero se o ômega estiver fora do AK. E o valor de y dentro de AK é justamente o lugar onde y é menor que x, né? AK é exatamente onde y é menor que xk, ou xk é maior que yk. Então, pela definição do AK, o y ômega tem que ser menor que xk dentro do AK. E aí, nós verificamos aqui que o y vezes AK é menor ou igual que xk. Se isso acontece, e a gente passa a esperança, vamos ter a esperança do zero, esperança do y vezes AK, tem uma digitação aqui, o conjunto era para fazer depois, menor ou igual que a esperança do xk. O próximo passo é calcular essa esperança do y indicadora de AK. E quem é y indicadora de AK? Jesus Cristo. Vai ter que ser NY se o ômega estiver dentro do BN e do AK, porque se o ômega está dentro do BN, o Y vai ser igual a NY. Só que, além disso, para ficar sendo esse valor, esse cara tem que ser 1 aqui. Esse indicador tem que ser 1. Então, o ômega tem que ter dentro do AK também. Se o ômega estiver fora do AK, ela já se anula, né? Então, só interessa dentro do AK, e para cada BN você vai ter NY dentro do AK. Bom, o que verificamos foi que a esperança de xk é maior ou igual que a esperança de y. Aqui o AK era para estar dentro de novo, tá? A esperança de xk é maior ou igual que a esperança de y, indicadora de AK. E nós vimos que para cada n, essa y vai ser ny dentro do BN. Então, a gente pega essa esperança, a gente vai ter que olhar para o valor dela em cada conjunto e multiplicar pela probabilidade do conjunto. Porque é uma esperança não discreta. E aí, nós podemos cotar isso pelo quê? Essa soma está indo de 0 até infinito. Vamos cotar ela por baixo, indo só de 0 até n. E aí, a probabilidade de cada carinha desse, como nós vimos que cada carinha de dentro converge para o BN, a probabilidade tem que crescer para o BN. Continuidade do vazio, isso, né? Passando o limite agora aqui, em K, é só passar o limite aqui em K, que a desigualdade permanece, e passar o limite aqui em K, como nós vimos que cada cara converge, e tem a quantidade finita de caras sendo somadas, vai ser passar o limite de 0 até m. Isso vale para todo m. Aí, para finalizar, a gente manda m para infinito, e obtém esse somatório, que vai ser a esperança de y. Ainda faltou provar teorema da convergência dominada. Deixa eu enunciar ele para vocês só. Pega uma sequência, tal que aqui o sinal está errado. Uma sequência que é dominada pela y, tá? A xn menor ou igual que y. E que converge para x. Aqui era para ser menor ou igual, ou seja, xn dominada por y. E xn converge para x. Então, a esperança de xn converge para a esperança de x. Novamente, a ênfase é, se essas hipóteses não valem, precisamos ter cuidado. Porque, a priori, a gente tem, xn converge para x, é natural esperar que a esperança de xn converja para x. Nem sempre isso é verdade. Apesar de ser intuitivo o enunciado, a intuição está nos apontando uma direção potencialmente errada. Mas, se xn converge para x, quando é que a esperança de xn converge para a esperança de x? Quando a sequência é dominada. E aqui a desigualdade é invertida. Então, Daniel, o que foi que vimos hoje? A esperança de uma variável com distribuição exponencial, lambda. Certo. É 1 sobre lambda. E a variância, que é 1 sobre lambda ao quadrado.
x exponencial. Então, esperança de x é 1 sobre lambda, e variância de x igual a 1 sobre lambda quadrado. Beleza. Gleidson, o que mais tivemos? Teve a definição de esperança, né? Esperança Certo. integral na reta de t, f de t, dt. Ok. Rebeca, o que mais? A variância acaba sendo a mesma coisa, porque está em função da esperança. Certo. Pronto. E dava o quê? Diz uma das fórmulas. Esperança x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Ok. Daniel, o que mais? A esperança de uma variável com distribuição gama alfa beta, é igual a alfa sobre beta, e a variância é alfa sobre beta quadrado. Beleza. O comentário que o Daniel fez naquela hora, nesse momento aqui, ele facilita também de lembrar qual é a densidade da gama, tá? Que aí você só lembrar que a gama generaliza a exponencial. O que mais, Gleidson? A gente viu a esperança e a variância da beta também, né? A esperança da beta é alfa sobre alfa mais beta, e a variância é alfa beta sobre alfa mais beta mais 1 vezes alfa mais beta quadrado. Aí teve os teoremas da fé, né? Nós vimos os enunciados e cremos com veemência na validade deles. É alfa, como era, Gleidson? Alfabeto. Alfabeto. Isso, alfabeto. Beleza. E tudo que vale para a esperança discreta se translada para contínua. Rebeca, o que mais? Se y igual a g de x, então a esperança de y é a integral na reta toda de g de t, ft dt. Daniel, o que mais? Agora a gente viu o teorema da convergência monótona, que diz que se eu tiver uma sequência... Peraí, deixa eu fazer uma pergunta, Daniel. Não disse que é o tema da convergência monótona. Vou te perguntar qual é a resposta, qual é a pergunta que o teorema de convergência quer responder. Quando essa convergência implica nessa convergência? Tá? Essa é a No pergunta. primeiro caso... Eu vou trocar esse quando por uma coisa mais matemática, é sobre que hipóteses. Aí você vai dizer agora o TCM, né? Isso. É quando o xn é não negativo. É igual a zero. E o xn cresce para x. Certo. Lembra do TCD? Os nomes, eles são sugestivos, tá? Teorema da convergência monótona, que a gente tem uma convergência monótona. Teorema da convergência dominada, por quê? Xn era menor ou igual a y. E essa y era integrável. certo? O que significa ser integrável? A esperança do módulo é finita. Pronto. Aqui tem que ser o módulo, tá? É um módulo de x1.
Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que nós iremos responder. E mostre esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de matemática. Ok? Até o próximo vídeo.